Uh. Yeah. Yeah. Os top 10 de ídolos do Corinthians. Hoje é o vídeo de hoje. E hoje eu vou falar para vocês, né? Hoje nós temos o Clube do Povo, é o clube, a fiel torcida, é a torcida do Corinthians. Hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os ídolos, a história do Corinthians, o time atual e a sua expectativa. E hoje eu vou falar também para vocês as torcidas organizadas do Corinthians, que é a Gaviões da Fiel, é a mais conhecida aí, da torcida dos Autistas Alvinegros, que é a torcida do Corinthians, também pela inclusão. Isso é importante a gente falar sobre isso, e a gente tem que falar também que o esporte é muito importante. Você já deve ter visto algum jogo do Corinthians na Neoquímica Arena e viu essa torcida tão vibrante, que é a torcida do Corinthians e também a torcida dos Autistas Alvinegros. Então eu coloquei aqui meu cordão do quebra-cabeça do autismo. Eu também tenho essa condição, para quem não sabe. Então a primeira torcida organizada dos autistas, falando sobre o futebol, foi a torcida do Corinthians. Então isso é importante também, falar sobre os autistas alvinegros. Então a gente vai falar do histórico do Corinthians. Então vamos para o vídeo. Esporte Clube Corinthians Paulista tem como nome referido Corinthians, um clube poliesportivo brasileiro da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Foi fundado como uma equipe de futebol dia 1º de setembro de 1910, com grupos de operários na região do Ponte Grande, no bairro Bom Retiro. Seu nome respirado foi de um clube inglês, Corinthians Football Club, de Londres, de uma execução no Brasil. As alcunhas são Timão, Time do Povo, Coringão, Campeão dos Campeões, Todo-Poderoso, Alvinegro do Parque São Jorge, República Popular Corinthians. Como são chamados os torcedores do Corinthians? Corintiano Fiel. E mascote é o Mosqueteiro. O estádio é o Neoquímica Arena, com capacidade de 47.605, localizado em São Paulo, capital, e no estado de São Paulo, no Brasil. O presidente hoje é o Augusto Melo. O técnico do time é Ramon Dias. Primeiro a gente vai falar do 10º até o 6º lugar. Então a gente fala para vocês, essa lista poderia ser bem maior. E hoje o time atual, nós temos grandes jogadores ídolos também. A torcida Corinthians do Corinthians gosta muito dos jogadores atuais, como o Memphis Depay, o jogador holandês. Também o Garro, que é era o camisa 10, agora já é o camisa 8, por causa de um grande ídolo da torcida do Corinthians, que é o Sócrates, que é então uma homenagem a ele. Então vou falar para vocês, veja os do 10º ao 6º lugar. Em 10º lugar, Dida foi um dos maiores goleiros da história do clube, fundamental nas campanhas vitoriosas do início dos anos 2000, com destaque com muitas defesas em momentos difíceis. O goleiro Dida até mesmo jogou na seleção brasileira na Copa de 2006 e foi convocado várias vezes para a seleção brasileira. Também jogou pelo Milan, foi um dos grandes defensores goleiros da história da seleção brasileira. 9º lugar ficou para Vampeta. Foi uma peça importante na conquista do brasileiro de 98 e 99, além da Mundial de 2000. Um dos grandes líderes, hoje é comentarista e um dos grandes jogadores fundamentais. Estava também no elenco da Copa do Mundo de 2002. Basílio, 8º. Basílio é eterno herói de 1977, quando marcou o gol que deu o título paulista ao Corinthians, quebrando o jejum de 23 anos sem título. Esse aí foi um grande, né? Foi um grande jogador e todo mundo conhece essa história, que foi o herói da conquista do Paulista. O Corinthians não vencia nada nesse período e quebrou o jejum. Em 7º lugar, ficou conhecido como Pequeno Polegar, Luizinho, um dos maiores ídolos dos anos 50, destaque com suas habilidades com a bola nos pés e o amor pelo Corinthians. O Timão jogou muito.
Em sexto lugar, esse já é recente, quem é o Cássio, um dos maiores goleiros da história do Corinthians, foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2012, considerado um ídolo recente. Então, Cássio é um dos grandes jogadores da história do Corinthians, um grande goleiro. Hoje está no defendendo a equipe do Cruzeiro, mas ele é um grande ídolo da camisa do Corinthians. Principais rivais do Corinthians são Palmeiras, o Palmeiras porque o Corinthians não gosta nem de verde. A torcida do Corinthians odeia o Palmeiras, então o principal rival é o Palmeiras. Segundo, São Paulo, o Corinthians odeia o São Paulo. E também o terceiro, vou falar também o Santos. São os três inimigos paulistas aí que eles não gostam. Mas os interestaduais, como o Flamengo, né? O Flamengo é um rival do Corinthians, também como o Vasco da Gama, outro rival. No Rio Grande do Sul, é uma grande rivalidade contra o Grêmio e o Internacional. Então essas aí são as grandes rivalidades do Timão aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você está gostando muito. Agora vamos dos 5 primeiros jogadores, então do quinto ao primeiro lugar. Quem será os primeiros, o top 3? Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo. Em quinto lugar, Casagrande. Fez história no Corinthians dos anos 80, sendo um dos pilares da democracia corintiana. Entrou no hall de ídolos do Corinthians. Ele foi um grande jogador fundamental, jogou até mesmo a Copa do Mundo de 86, também foi fundamental muito pela seleção brasileira, também pelo Corinthians, jogou muito, jogou uma era que o Corinthians também ganhava seus títulos aí paulistas e também é um jogador que jogou muito também até fora do Brasil. Jogador craque e demais, Casagrande jogou muito. Em quarto lugar, nós ficamos com um grande destaque da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro de Corinthians 1990, que é o grande craque Neto. Craque Neto que hoje é ídolo não somente em campo, mas também como muita influência. Hoje ele é um dos grandes comentaristas do futebol brasileiro. Quem gosta do craque Neto, todo mundo acha que gosta do craque Neto aí. Sua liderança técnica se tornou um dos maiores ídolos do Corinthians. Jogava muito e fazia gol de todo jeito de falta. Grande jogadorzão, canhoto, jogou muito. Ídolo do Corinthians e ídolo também do Guarani. Em terceiro lugar, Riverino. Riverino foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians nos anos 1960 e 70. Apesar de não conquistar títulos importantes, suas habilidades fez como ídolo da torcida. Ele não foi que ganhou título com o Corinthians, mas ele foi um grande jogadorzão, né? Porque ele jogou também pela seleção brasileira, foi campeão de 1970 pela Canarinho, né? Canarinho, seleção brasileira naquela época. Em segundo lugar, esse jogou muito, Marcelinho Carioca, o pé de anjo, é um dos maiores ídolos do Corinthians, conquistou diversos títulos, incluindo 2 brasileiros e mundial de 2000, sendo considerado mais conhecido como cobranças de falta. Ele fazia gol de todo jeito. Teve uma vez que eu estava assistindo, ele já não estava mais no Corinthians, mas eu acompanhei ele pelo Santander, por o Brasileirão da Série B. E ele faz um gol que eu me lembro que eu assisti esse jogo, ele fez um gol de escanteio. Eu achei assim, oxente, como é que ele faz esse gol assim de escanteio? É um gol olímpico, fazer o gol de todo jeito e era quase toda a chance de falta ou de cobrança de escanteio, era uma chance clara de gol. Então, jogadorzão, Marcelinho Carioca, jogava também muito, marcava muito, fazia muitas coisas muito boas. Em primeiro lugar é Sócrates, não poderia ser outro, né? Doutor e foi líder da democracia corintiana, atuou na conquista do 1978 e 84 da conquista dos paulistas, se tornando os maiores ídolos do Corinthians pela sua liderança e talento. Não só pela liderança, jogou também pela seleção brasileira
na campanha de 82 para a seleção brasileira. O Brasil não foi campeão naquela época, mas sendo um dos pilares aí pela seleção brasileira e também pelo o Corinthians. Jogou muita bola e tem que sair o primeiro mesmo. Pode ver que as camisas do Corinthians tem sempre Dr. Sócrates, é lembrado, e por isso que o Garro hoje, que joga com a camisa 8, sabe que é uma responsabilidade muito grande jogar com a camisa 8 do Corinthians. Então esse foi o vídeo de hoje. Concluir, eu quero falar para vocês que eu gosto muito do Corinthians. Eu não sou torcedor assim fanático pelo Corinthians, mas eu tenho pessoas por perto que são muito corintianas, como a minha namorada ela é Karen, e ela tem 2 filhos, que é o Luca e o Moçu, também são corintianos. Então tem outras pessoas também que fizeram parte também da minha vida com o Corinthians, né? Com meu primo Chave Neto, né? Que ele sempre passava jogos do Corinthians. Como o meu amigo também Eduardo, né? Já na fase adolescente. E outros corintianos aí, a parte que fizeram parte da minha vida. Isso é importante também, a gente passar essa emoção do Corinthians e outros torcedores aqui. Eu posso falar também dos autistas alvinegros como o Wallace, o Aleph, outros também muito importantes, torcedores do Corinthians, nosso país, e vibrante, né? A torcida que vibra muito e são muito apaixonados. Não é em verde, assim, no dia a dia, e a gente passa para essa paixão. Para mim também, falar para vocês um ídolo que para mim também era parceiro também aí pela torcida do Corinthians, dessa da lista. Para mim ficou de fora foi o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno eu vi ele jogando e era vibrante para a seleção brasileira ver com a camisa do Corinthians que mudou de patamar até 2012 ganhar o título mundial. Como outros também, Emerson Sheik, outros jogadores também fundamentais para a torcida, como Alexandre, né, que era do time ali em 2012. E então outros jogadores também muito importantes pela torcida do Corinthians. Eu falo para vocês, o Cássio ainda continua sendo o ídolo da torcida e outros jogadores fundamentais também sendo como vibrante para a torcida do Corinthians. Falo para vocês, segue, curte e comente. Um forte abraço. Vamos, Corinthians!